Mais um bloco do G1G, Gestão de EPROC 1G, na primeira instância. Chegamos à parte dos fluxogramas, a importância de desenhar fluxos de tarefas e espelhar esse fluxo na estrutura de localizadores. No bloco anterior, comecei a análise do como um processo caminha no EPROC à medida que nós vamos lançando eventos e minutas. Então já começamos a primeira parte dessa viagem. E aí, lá eu contei no bloco anterior, o processo nasce com a distribuição e ele vai para o localizador de petição inicial. Depois que a petição inicial chega, que nós fazemos a análise de admissão, inadmissão, custas e tudo que é relacionado, então o passo seguinte, o segundo passo, geralmente envolve aí envolve o lançamento da conclusão. Daí o usuário pode criar um localizador. O usuário pode criar um localizador, o usuário cria um localizador para armazenar os processos com a conclusão aberta. E o mesmo se aplica para a hora que ele lançar o evento despacho, o mais a minuta, deixa eu corrigir aqui. E aí, depois que o usuário lança a conclusão, ele vai lançar o evento despacho mais a minuta do despacho, a minuta do despacho e o usuário também vai criar um localizador para armazenar estes processos. Então, tanto na situação para armazenar processos com conclusão, quanto para produzir para lançar o evento de despacho, mas produzir, ele vai criar um localizador. Se o usuário for armazenar processos só com a conclusão aberta, ele pode criar, por exemplo, nessa parte aqui de cima, eu vou fazer 2 e 3. Na situação do 2, ele pode criar um localizador chamado conclusos. Na situação 3, somando o 2, e se ele quiser fazer as etapas do 2 mais 3, ele pode criar um localizador chamado paraminutar, que é o estilo que eu trabalho, e ele pode trabalhar com uma tramitação ágil que faça essas duas coisas. Ele pode pedir para o sistema, lindão, abre a conclusão para mim e já engatilha uma minuta com o evento de despacho. E aí ele pode utilizar o localizador para minutar para abranger as etapas 2 e 3. Depois que o usuário depois que o usuário já fez o 2 e o 3, nós paramos no bloco anterior no 4. No para assinar, seja o juiz, seja um outro servidor. Os processos estão lá para indicar a quantidade de processos que estão aguardando assinatura. E aí o, o, o usuário cria, os processos estão no status para assinar. Esse aqui é o status da minuta para assinar. O usuário cria um localizador para processos. O usuário cria um localizador para processos que estão aguardando assinatura, geralmente de despacho, decisão e de sentença. O usuário também pode criar um para assinar de expedientes, aguarda assinatura de expedientes, por exemplo. Então, o usuário cria também um localizador
indicando os processos que estão aguardando assinatura de diretor, de juiz, de acordo com o gosto do freguês. Então, eu já narrei o 1, 2, o 3 e o 4 é para chegar aqui no para assinar. Então, estamos aqui no para assinar, os processos estão aguardando assinatura pelo juiz ou pelo diretor. Está aguardando a assinatura de um dos dois, está aguardando a assinatura de alguém. Aí, o assinante assina a minuta. A minuta foi assinada. A partir daí, veja que depois que uma minuta é assinada, quantas situações podem acontecer. Eu vejo essa estrutura parecida com um arquipélago, com um conjunto de ilhas. Eu vejo muito parecido com um conjunto de ilhas e nós temos aí sub-ilhas, né? Nós temos aí um conjunto de ilhas e ilhas isoladas. Quando o assinante assina a minuta e ela já está com agendamento para trocar o localizador, automaticamente o processo pode ir para várias dessas ilhas. E uma coisa que os novatos têm dificuldade é a seguinte: existem pessoas que não entendem como que um processo pode estar ao mesmo tempo em vários localizadores. Pois é, porque no processo físico, o processo só tinha como estar em um lugar por vez e não mais de um. No EPROC ocorre o fenômeno da multiplicação de localizadores. Muitas pessoas que ainda não têm contato com o sistema perguntam: um processo pode estar em vários lugares? Guardem essa frase aqui, ó. O processo, um processo pode estar em 100 localizadores ao mesmo tempo. É um exagero, mas é possível, sim. Em 100 localizadores ao mesmo tempo. Em 100 localizadores ao mesmo tempo. O que não pode, o que não pode é não estar em nenhum. O que não pode é não estar em nenhum. Tem que ter pelo menos um. Pelo menos um. E o limite é determinado de acordo com a sua divisão de trabalhos. Um processo fica fácil, pelo menos em 3 localizadores. Não se espante num processo em 5 localizadores. Não se espante mais ainda em um processo em 10 localizadores. Por que que isso é possível? Porque a partir do momento, por exemplo, que um localizador, a minuta foi assinada, ele pode figurar no aguardando prazo, ele pode ir para localizador de audiência, ele pode ir para localizador de sistemas auxiliares, ele pode ir para localizador de expediente, ele pode ir para localizador de leilão. Quem trabalha com criminal vai ter uma estrutura de localizadores criminais. Depois que a minuta é assinada, ele pode ir para suspensão, mas principalmente nessas situações aqui, ó, audiências, sistemas auxiliares, expedientes de saída, os sublocalizadores de expedientes para saída de expediente, os sublocalizadores de leilão e de procedimentos criminais são várias situações que podem aparecer simultaneamente na capa do processo. Então é por isso que é comum que num mesmo processo estejam vários localizadores fixados na capa do processo.
Se antigamente você só tinha uma etiqueta e uma fila, isso é coisa do passado. Acostume-se com a ideia do EPROC estar em vários localizadores ao mesmo tempo. Por quê? Porque estão ocorrendo vários fluxos simultaneamente no processo. Cada subconjunto de localizadores são fluxos de tarefas, estão acontecendo várias tarefas ao mesmo tempo que são indicadas na capa. Então, depois que o usuário assinante assinou a minuta de despacho de decisão ou de sentença, essa minuta de despacho, decisão e de sentença deflagra várias situações. O processo pode ir para audiência, ele pode ir para vários sistemas auxiliares ao mesmo tempo, podem ser produzidos muitos mandados, um processo que vai para situações de leilão, procedimentos criminais. Então, esses um, dois, três, quatro, esses 5 subconjuntos de localizadores aqui podem encher facilmente a capa do processo com localizadores. Por isso que é muito comum muito localizador na capa, porque são muitos subfluxos simultâneos na capa do processo. Quando a gente já usa o EPROC há anos, isso para nós não assusta, mas para os novatos. Então, depois que a gente tem assinada e que o usuário fez o agendamento, o EPROC ele pode tomar vários rumos diferentes ao mesmo tempo. Vejam a possibilidade. Depois de uma minuta assinada, ele pode ir para o subconjunto das audiências, dos sistemas auxiliares, de produção de expediente, de leilão, de procedimento criminal. Ele pode ir para suspensão, ele pode ir para remessa, ele pode ir para baixa, além do aguardando prazo. Então, todos esses 5 aqui podem perfeitamente combinar com o aguardando o prazo. Então, vamos rebobinar um pouco a fita para que vocês entendam. A petição inicial é distribuída e da petição inicial pode ser produzida uma minuta. Então, é necessária a abertura de conclusão, lançamento de evento e produção da minuta. Isso pode ser feito por meio de localizadores para minutar ou um localizador concluso, além de um localizador para minutar que não demande conclusão. Geralmente, esse para minutar, você pode tanto produzir minutas que demandem conclusão, quanto minutas que não demandem a conclusão. Num só localizador para minutar, você escreve tudo. E nesse localizador para minutar, você já pode fazer por meio de uma tramitação ágil, que o EPROC já abra a conclusão, já prepare o evento e prepare a minuta para você. O EPROC faz muita coisa para você, você não tem ideia. Depois que você produziu a minuta, colocou no status para assinar, e fez o agendamento para o lançamento do evento, da intimação e da troca do localizador, você coloca o processo nos localizadores, no localizador para assinar. O assinante, ele pode ir a esse localizador, quanto ele pode utilizar o status, e ele vai encontrar a minuta à sua disposição para assinatura, e depois que ele assina essa minuta, ela pode tomar vários caminhos ao mesmo tempo. Audiência, localizadores de audiência, o processo pode ir para localizadores de audiência, de sistema auxiliar, de expediente, de leilão, localizadores utilizados pelos criminalistas, ele pode ir para suspensão, ele pode ir para remessa para o segundo grau, e ele muito provavelmente vai para o aguardando o prazo, porque tem um prazo aberto. Eu vou terminar por aqui esse bloco. Então, nós já saímos do para assinar, a minuta já foi assinada. Ela pode ir para essa série de conjuntos de subconjuntos de localizadores e ela vai. O processo também vai para o localizador, aguardando o prazo. Vou continuar no próximo bloco a partir daqui. Até lá.